Esses 6 anos em Angola começam, de certo modo, também com todo o processo de partir daqui e também, de certo modo, a história dos frades lá antes mesmo da minha chegada, né? Eu, quando saí de Cândido Mota, fui ingressar na Ordem dos Frades Menores através da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, que tem sua sede em São Paulo. E essa província, ela tem uma história muito curiosa dos tempos do fim do Império e início da República. Durante o final do tempo do Império, houve uma lei que foi feita por Marquês de Pombal, que, no anticlericalismo do seu tempo, queria sufocar as ordens religiosas mediante um princípio de proibir a entrada de novos candidatos à ordem. Fechou os noviciados. O que aconteceu é que as ordens antigas foram diminuindo, envelhecendo, e na nossa província sobrou um frade vivo, Frei João do Amor Divino. Esse frade já era velhinho e ficava migrando de convento em convento na esperança de guardar este patrimônio para a vinda possível de frades da sua ordem que viessem novamente repovoar estes conventos antigos, conventos que hoje já têm 400 anos. E nesse período vieram missionários. Eram frades alemães. Eles chegaram a criar um seminário exclusivo de vocações para o Brasil. Era um seminário que formava para a missão. Muitos desses jovens frades ingressavam já na ordem destinados ao Brasil. E entre esse primeiro grupo estava à frente Frei Armando Baumann, que depois se tornou bispo lá na Amazônia, e nós temos uma congregação religiosa vizinha nossa lá, que é fundada por ele, né? Esses frades alemães, durante anos, décadas, foram mandando missionários. E quando se completou 100 anos dessas missões dos alemães para restaurar a antiga província da Imaculada, que chegou a crescer muito nesse período, né? A atitude da nossa província foi de celebrar esses 100 anos com um gesto de retribuição. Nós existimos hoje por causa da missão. Então, o gesto mais adequado para esta celebração dos 100 anos é partir em missão. E é nesse período que tinha um pedido das Clarissas de Malange, pedindo à ordem a presença de frades para a assistência do mosteiro, porque a ordem segunda, ela tem essa ligação espiritual com a ordem primeira, né? E elas queriam que os frades fossem para Angola, e o ministro-geral reencaminhou a solicitação das Clarissas à nossa província. Era um período de forte efervescência pela missão em África. A igreja falava da África, da evangelização na África, e na ordem também havia um documento chamado África nos chama, né? Porque uma das constatações daquele tempo era de que a presença franciscana era muito reduzida no continente africano, né? Enquanto que nas Américas, na Europa, é uma ordem muito conhecida, muito difundida, mas África e Ásia sempre foram lugares de uma presença bem pequena. E por isso, há 31 anos, a nossa província começou um trabalho lá em Angola. E aí,
há 6 anos atrás, num período de capítulo, toda a ordem antiga, ela a cada 3 anos vai fazer o seu capítulo para ver novos rumos, né, organizar a sua caminhada. Existe uma visita. O visitador geral, que vem em nome do ministro geral da ordem, ele, ao visitar a nossa província, começou a visita por Angola. Porque para visitar a nossa província era preciso visitar também os frades nossos que estão lá. E uma das coisas que ele veio de Angola com uma forte preocupação é: precisamos mais missionários. Então lembro de que há 6 anos atrás, ele passando lá no convento de Florianópolis, onde eu estava, ele me perguntava na conversa que nós tínhamos, né? Você está disposto a ir para lá? Até aquele momento, eu nunca pensei realmente em ir. Desde que eu ingressei na ordem, sempre soube que a província tinha missão lá, assim como tinha missão em Marrocos, na Tailândia, na Terra Santa. Hoje em dia muitos acompanham os frades da Terra Santa por causa principalmente da programação da Canção Nova, que mostra muitos frades que lá estão, né? Mas nunca me tinha passado pela mente sair do Brasil, né? De certo modo, aquela conversa com o visitador geral foi o chamado missionário, né? Não por um desejo pessoal de sair, conhecer outras coisas, mas uma resposta a uma necessidade. Precisa ser missionários. Eu fui primeiro para Luanda, que é a capital do país, e ali nós tínhamos uma espécie de santuário ao céu aberto, que vinha muita multidão para rezar nas quintas-feiras principalmente, e ali eu comecei a descobrir um pouco o jeito de ser do angolano, suas preocupações, sua espiritualidade, porque naquele santuário tinha conversas, né, as escutas, que a gente ficava ali para ouvir as preocupações do povo, rezar com eles, aconselhar, né? De certo modo, aqueles 3 primeiros anos foi uma experiência muito grande de enculturação. Depois, novamente, surgiu uma necessidade, porque em Malange, os frades que estavam cuidando do seminário voltaram ao Brasil e ficou um vazio. Precisava de frades para aquela casa de seminário, né? E fomos para lá, o Frei Hermelino e eu, para cuidar de 50 seminaristas. O primeiro ano foi mais puxado, assim também o segundo. Agora, nesse ano, nós já temos a presença do Frei Canga, já tem a presença de um outro frade jovem, o Frei João Pedro, né? Mas é uma experiência de responder à necessidade, né? Junto a uma realidade de gratidão e retribuição, porque o dom da fé, ele deve ser retribuído. O dom da vocação também deve ser. Isso que eu queria saber, Frei, como que vocês conseguem fazer essa animação vocacional com a população lá, a comunidade? Os primeiros anos da presença nossa em Angola não surtiram grandes resultados vocacionais, mas com o passar do tempo e uma maior enculturação dos frades, percebeu-se alguns métodos importantes. Um deles era o de favorecer a multiplicidade de culturas, de mentalidades e o risco de cair num grupinho fechado. Então, Angola é formada de muitas etnias, muitas línguas, muitas culturas distintas, né? E desde desse momento, percebeu-se que daria certo à medida que os frades promovessem uma fraternidade da multiplicidade dos dons, da multiplicidade dos rostos, das línguas,
né? A tal ponto que hoje, entre os nossos formandos, nós temos candidatos e frades de 16 das 18 províncias de Angola, né? Nós temos um quadro representativo bastante forte da realidade angolana no rosto dos nossos frades e formandos. E ali foi uma das experiências que deu certo, né? Segundo, foi de perceber que um trabalho vocacional nunca daria certo se dependesse apenas de nós. Os frades contaram muito com a ajuda de congregações femininas franciscanas, de outras congregações femininas que abraçaram a divulgação do carisma, de padres diocesanos que cuidavam dos seus grupos de pastoral vocacional e que tinham também o conhecimento de qual era o nosso carisma, qual era a nossa ordem, né? Até mesmo de casais vocacionais, famílias que ajudam a acompanhar os candidatos, né? Então, muitos dos nossos frades não são de lugares onde os frades residem, até porque nós estamos lá há 31 anos e somos poucos, né? Estamos até hoje em 5 casas apenas, mas há frades de quase todo o país, por conta dessa parceria e também por conta de frades que eram liberados para poder viajar e ir encontrar-se com esses jovens, com esses grupos vocacionais, visitando também as famílias. De certo modo, foi essa nova metodologia que acabou trazendo muitos frutos. Então, hoje, o trabalho que vocês desenvolvem na formação de seminaristas, ele começa, então, a se consolidar mais, e com a